Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Sou a missionária Nilda, mais uma manhã venho aqui com a palavra de Deus para o teu coração, amém? Glória a Deus. Quero deixar aqui uma mensagem para você que ainda não é inscrito no meu canal, venha se inscrever, venha fazer parte do meu canal. Quero agradecer a Deus pela tua vida, por você estar aqui nesta manhã, por, aleluia, tudo que o Senhor tem feito, né? É motivo de glorificar a Deus. Ontem foi quarta-feira, eu trouxe aqui um vídeo, uma mensagem dizendo que Deus estava abrindo portas, né? Que Deus estava fazendo algo novo, algo sobrenatural. E quando foi à noite, Deus me surpreendeu, não só com uma bênção, mas mais de uma bênção ontem à noite. E ontem ficou marcado na história, né, na minha história, no meu caderno, no meu calendário e principalmente no caderno de Deus, que tudo que você semeia, tudo que você planta, você colhe, ainda que talvez você fala vai demorar, mas no tempo de Deus, e se você não desistir, Deus ele faz o impossível acontecer. Por quê? Porque Deus ele é fiel. A Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que ele prometeu, ele vai fazer. Porque ele é fiel, porque ele faz, porque ele opera, porque ele cura, ele transforma, né? Ontem eu ia para o monte, mas na última hora não deu para mim ir. Eu tinha que fazer janta, né? Eu tinha que fazer janta e não deu para mim ir para o monte. Eu falei, não, eu vou fazer um jantar, né? E vou colocar um feijão no fogo, vou deixar aqui. Quando eu estiver perto de sair para a igreja, eu apago o fogo. Quando eu chegar, eu termino de fazer a janta, né? Então ali eu fiz isso, né? Eu fiz isso aí, eu coloquei o feijão para cozinhar e quando eu já estava para desligar, a menina que mora com o meu filho disse, não, se a senhora quiser eu termino. Eu falei, é que eu tenho que pôr o arroz no fogo. Aí ela falou assim, não, se a senhora quiser eu coloco para a senhora. Aí eu falei, então tá bom, você vai comprar o arroz e coloca no fogo. E coloquei, né, tudo certinho ali para ela organizar para mim o jantar, né. Coisas que a gente tem orado há algum tempo, né, e a resposta vem. Quando a resposta chega, você fica maravilhado e sem palavra, né, você fica sem palavra. Então eu fiquei sem palavra, só glorificava a Deus ali dentro do meu coração, porque aleluia, Jesus, eu tenho orado muito pelos meus filhos. E quando eu já estava saindo para a igreja, né, eu falei, não vou para a minha igreja mesmo, hoje eu não vou para o monte não, deixa para outro dia. E eu fui para a igreja e na estrada o inimigo, ele colocou tantas coisas na minha cabeça. E o meu filho mais velho desceu e o inimigo colocando coisas na minha cabeça. Eu tá repreendido em nome de Jesus, eu vou para a igreja. Eu não ouço a voz do inimigo não, ele até fala, mas eu não escuto a voz dele não. E eu não dou crédito, né, a voz dele não. E eu subi para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, passou uma horinha que eu estava de joelho, né, e eu vi algo passando assim, perto de mim. Mas eu não abri os olhos não, continuei orando, continuei agradecendo ao Senhor, porque o Senhor já tinha me respondido na minha casa, né, a respeito do meu filho mais novo. E quando eu cheguei lá na igreja, que eu abri os olhos, o meu filho mais velho estava de joelho com a Bíblia na mão e orando a Deus em lágrima. E ali eu me derramei aos pés do Senhor, e ontem eu só agradeci ao Senhor. E depois Deus ainda usou o pregador, né, o servo do Senhor, para falar comigo, confirmando tudo aquilo que eu venho orando, que eu venho clamando ao Senhor, que eu venho colocando nas mãos do Senhor. E eu não me aguentei e me derramei em lágrima. E eu sou uma pessoa muito chorona, né? Eu fiquei muito tempo sem chorar, mas eu sou uma pessoa muito chorona na presença de Deus. Então eu fico o tempo todo gripada, porque são muitas lágrimas, né?
O que antes era lágrima de choro, era de sofrimento, hoje é lágrima de alegria. Hoje eu estou chorando, mas é de alegria na presença de Deus. Hoje eu quero mais uma manhã aqui de quinta-feira glorificar a Deus e dizer para você que tem a tua família, que tem o teu projeto, que tem o teu sonho, por mais que seja impossível para você, né? Porque se nós olhar com o olhar humano, tem coisas que parecem impossível, mas para Deus nada é impossível. Todas as coisas são possíveis. Então quero aqui dizer como mãe, como uma serva de Deus para você e profetizar na tua vida que o teu milagre vai chegar. Que você não desista da tua casa, não desista do teu filho, não desista do teu esposo, não desista da tua esposa, não desista da tua família, de todos aqueles que você tem orado e clamado ao Senhor. Talvez não é alguém da tua família, mas é o teu vizinho, o teu parente, assim, mais distante. Eu quero dizer para você, não desista. Deus ouve sim o teu clamor. Deus ouve a tua oração. Deus ouviu a oração de Ana, ainda que Ana não gritou, né? Ainda que Ana não falou com voz alta, mas só em pensamento Deus ouviu a oração de Ana. Então tem pessoas que estão orando aqui em silêncio, em pensamento, porque o inimigo é muito furioso com a tua vida e você ora somente em pensamento e continua, porque é a oração mais ouvida no céu, aquela oração que você faz em pensamento. Todas as outras são ouvidas, mas essa aí porque essa aí o inimigo não tem acesso a algum, porque é você e Deus. Porque quando você fala, o inimigo escuta, mas quando você geme, só quem vê é o Espírito Santo. Ana estava gemendo. A oração de Ana não foi uma oração de voz alta, mas foi aquela oração, aleluia, que chegou ao trono do céu, porque a Bíblia fala que ela só batia com os lábios. Aleluia, Jesus, mas foi a oração ouvida de Ana desse tempo todo, que Ana era uma mulher estéril, Ana era uma mulher humilhada. Talvez você está como Ana, talvez você tenha passado por um processo doloroso, mas eu quero aqui dizer para você que continua, ainda que seja gemendo, mas não desista da obra, não desista da tua vitória, porque a tua vitória tem hora marcada para ser concretizada. O Senhor só quer que você continue insistindo, batendo na porta. Mateus 7:7, pedi, pedi e dá-se-vos-á. Então não desista, não desista do teu filho, não desista da tua família, não desista do teu esposo, não desista dos teus projetos, porque os teus projetos são projeto de Deus, aleluia. Queira o teu adversário ou não, ele vai cair por terra, porque tudo aquilo que você pede, Deus, ele te dá, ele te responde. Às vezes não é no teu momento, mas no momento dele, na hora dele, ele vai fazer o milagre. Eu quero aqui profetizar na tua manhã, que ainda que você está chorando hoje, mas o teu choro pode durar a noite toda. A tua alegria, ela vai vir sim. A tua alegria vai chegar. Deus vai te exaltar, Deus vai te colocar de pé. Deus vai te conceder bênçãos, aleluia. Deus vai conceder para você muitas e muitas bênçãos. Eu profetizo em nome de Jesus. É só você não desistir. Se você está enfermo, continua orando. Se você está desenganado pelo médico, continua orando. Coloca as tuas mãos na enfermidade, estenda as tuas mãos para o céu e fala: Senhor, eu estou entregando essa enfermidade a Ti, porque o Senhor levou ela, o Senhor levou sobre si. Livro de Isaías 53:4 diz que verdadeiramente, aleluia, o Senhor tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então não é hora de parar, profetize. Talvez você está como Ezequiel no meio do vale, mas eu quero te dizer que no meio do vale tem vida. Ainda que está morto, tem vida. Ainda que os ossos não se mexem, mas tem vida. Ainda que não tem pele, mas tem vida. É só você profetizar segundo a ordem do Senhor. O Senhor já te deu autoridade. Ele diz: eis que eu te dou autoridade, eis que eu te dou poder. Pisarás em serpentes, escorpiões, e eles não lhe farão dano algum. O Senhor já lhe entregou. O Senhor já te deu autoridade, já te deu poder. Aleluia, você é mais do que vencedor.
Toma posse do teu milagre e da tua vitória, porque tem vitória chegando para a tua vida, para a tua família. Você é mais do que vencedora. Ana não desistiu. Ezequiel não desistiu. Foi o próprio Deus que levou Ezequiel no meio do vale. Foi o próprio Deus que cerrou a madre de Ana. Não foi um inimigo, foi Deus que cerrou. Deus estava provando Ana. Aleluia. Deus queria ver o agir, o levantar de Ana. Aleluia. Deus, quando Ele nos prova, é porque Ele nos ama. Ele estava provando Ana porque, aleluia, porque Ele queria ver uma mulher forte, vencedora. O Senhor nos chamou para uma guerra, então se Ele está te provando, glorifica a Deus. Ana só orava, só gemia. Ana era humilhada, mas ela não desistiu de orar. Mas aquele dia a oração dela foi diferente. Aquele dia ela teve autoridade, ela clamou ao Senhor, ela fez um voto e ainda com ousadia, aleluia, ela disse: Senhor, se tu me deste um filho homem, varão, ela falou: eu quero assim, assim, assim. Então Deus tem o melhor para você. Talvez você está falando: Deus, me dá isso, me dá qualquer coisa. Não, Deus não tem qualquer coisa, Deus tem o melhor para você. Deus não tinha qualquer coisa para Ana, Ele tinha profeta. Ele tinha um profeta para Ana. Então por isso que, aleluia, a bênção de Ana estava demorando. Por isso que Deus tinha encerrado a madre de Ana, para que ela viesse continuar, aleluia, crescendo forte, porque só mãe de profeta, aleluia, glória a Deus, passa pelo vale. Só quem tem filho que é profeta passa pelo vale, porque o vale não é para todos, o vale só é para vencedor. Então se Deus te levou no vale, é porque você é mais do que vencedor. Tá no vale, profetize. Tá gemendo, tá sendo humilhado pela Penina, faça voto, aleluia. Você está passando pelo deserto, aleluia, como o povo de Israel. Quando você atravessar, você vai cantar. Faça o culto de ação de graça, cante. Faça como Miriam. Miriam dançou, Miriam cantou do outro lado. Quando o mar, aleluia, se fechou, que eles já estavam do outro lado. Então ela cantou, ela adorou ao Senhor, e você também vai adorar o Senhor. Ana fez um voto, ela disse: olha, Senhor, se tu me der um menino. Ela não pediu qualquer coisa, ela pediu: Senhor, se tu me der, aleluia, um homem, varão, né, específico, porque Deus tem coisas grandes, né? Se tu me der um varão, não passará navalha sobre a cabeça dele. Ela fez um voto a Deus: e eu ainda entregarei ele na tua casa. Então essa bênção que Deus vai te dar não é tua, é para você glorificar o nome dele. Então é isso que o Senhor tem para mim e para você. O Senhor quer que eu faça, o Senhor quer que você faça, que você glorifique o nome dele. Então o Senhor foi o próprio Deus que cerrou a madre de Ana, para que no tempo certo ela entendesse que aquela bênção não era dela, era dele, era para a glória dele. E o nome dele seria glorificado quando ela entendeu. Então quando ela mudou a oração, quando ela entendeu que a bênção não era dela, mas era dele, então ele colocou nas mãos dela. Aleluia, ele vai colocar na tua mão quando você entender. Aleluia, que tudo que você tem não é teu. O que você pediu a Deus é para a glória dele. Então ele vai conceder a vitória e você vai dar um culto de ação de graça e vai glorificar a Deus. Aleluia, quero aqui ler no livro de Ezequiel. Deus só fala Ezequiel. Aleluia. Ezequiel 40, aleluia. Glória a Deus. Fala sobre a restauração da adoração a Deus, a restauração do templo, os átrios e os vestíbulos. Deus é maravilhoso, irmãos. Estou aqui falando no livro de Ezequiel. Deus dá Ezequiel novamente, Ezequiel 40, que diz: no ano 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano do 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi ferida, naquele mesmo dia veio sobre mim a palavra do Senhor e me levou para lá. Em visões de Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, e havia sobre ele um como edifício de cidades para a banda do sul. E havendo-me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho
na mão e uma cana de medir estava em pé na porta. E disse-me o homem: Filho do homem, vê com os seus olhos e ouve com os seus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para tu mostrar foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, a casa de Israel tudo quanto tu vires. E havia um muro fora da casa, em redor, e na mão do homem uma cana de medir, e de 6 côvados, de 1 côvado e 4 dedos cada um. E ele mediu a largura do edifício uma cana, e a altura uma cana. Então veio à porta que olhava para o caminho do oriente, subiu pelos seus degraus, mediu um umbral da porta uma cana de largo, e o outro umbral uma cana de largo. E cada câmara tinha uma cana de comprido e uma cana de largo, e entre as câmaras havia 5 côvados, e o umbral da porta ao pé do vestíbulo da porta tinha uma cana por dentro. E aí, irmãos, aqui é bem grande aqui, né, a medida. Aqui fala sobre o templo, né, o Senhor ele mostra para o profeta Ezequiel, né, o templo do Senhor, a restauração do templo. Naquele tempo, o templo já havia sido destruído. Então, Deus está querendo a reconstrução do templo novamente. Então, o que Deus faz? Deus leva Ezequiel em espírito a um monte muito alto, e lá o Senhor mostra para ele até as medidas, irmão, porque Deus ele não deixa ninguém enganado. Até as medidas, a altura, o comprimento, Deus mostra tudo. Aleluia. Deus mostrou para Ezequiel como seria a restauração. Então, o Senhor tem restauração para a tua vida. O Senhor tem vitória para o teu coração. Aleluia. O Senhor, ele tem bênçãos para você. Recebe em nome de Jesus restauração para o teu casamento, para os teus filhos, para a tua família, para o teu trabalho, para esta porta. Aleluia. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Hoje pode estar fechada, mas o Senhor vai abrir novamente. E você vai passar por ela glorificando e exaltando o nome do Senhor. Então Deus leva o profeta em espírito. Fala o dia e a hora, porque Deus ele não deixa o povo dele enganado. Ele mostra, ele fala, aleluia. Então ele mostrou para Ezequiel, o profeta Ezequiel, capítulo 40, o versículo 1, nós vamos ler agora, que diz assim: o edifício do templo apontava para uma época de restauração completa dos exilados, uma época em que Deus retornaria o seu povo. O templo foi construído em 520 e 515 a.C. Esdras 5:6, Ageu 2:3, Zacarias 4:10. Esta visão do templo pode ser interpretada de 4 maneiras. Esse é o templo que Zorobabel teria construído em 520 e 515 a.C. O projeto descrito por Ezequiel, devido à desobediência 43:2 ao 10, nunca foi seguido, e o templo a ser reconstruído durante o reinado milenar de Cristo é o símbolo da verdadeira adoração a Deus, aleluia, oferecida pela igreja cristã no presente. Esse templo é o símbolo do futuro e eterno reinado de Deus, quando sua presença e suas bênçãos encherão a terra. Oh, glória a Deus! Quer o templo seja tomado em sentido literal ou simbólico, parece claro que esta é uma visão do reino final e perfeito de Deus. Isso deu esperança às pessoas da época de Ezequiel, que viram sua nação e o templo destruído, sem esperança de reconstrução em um futuro próximo. Os detalhes revelados nesta visão trouxeram ainda mais esperança às pessoas de que as visões de Ezequiel vinham de Deus e seguramente se cumpriram no futuro. Amém, irmãos? Aleluia. Então aqui o Senhor ele dá esta visão para Ezequiel. Aqui é quando o povo foi exilado, mas Deus usa o profeta para dar uma esperança para aquele povo. Aquele povo não tinha mais esperança que o templo era reconstruído, que eles voltariam do cativeiro, mas Deus ele dá uma palavra de esperança para o povo através do teu profeta. Profeta é aquele que profetiza, profeta é aquele que traz as boas novas, profeta é aquele que fala o que Deus manda, não o que o homem quer. Mas aqui Ezequiel ele vem com uma palavra de Deus dizendo para o povo que Deus queria
reconstruir o templo novamente estava no coração de Deus, e que eles viessem a adorar assim que o templo fosse reconstruído, para que eles voltassem a adorar o nome do Senhor, e serviria para o tempo, né, presente e o tempo também futuro. E quando aqui o Senhor fala de templo, ele fala, aleluia, com Ezequiel sobre o templo, né, físico e também o espiritual, aleluia, porque nós somos o templo de Deus, nós somos imagem e semelhança de Deus na terra, nós somos a igreja do Senhor. Então aqui quando Deus refere ao templo, tanto o físico como o espiritual, Ele está falando que Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar o teu cativeiro, Ele quer que você seja templo do Espírito Santo, para que Ele possa reinar em tua vida, porque Jesus está voltando. Então Ezequiel ele vem com uma mensagem de presente e futuro. Ele está falando aqui, né, que pode ser futuramente, né, com certeza. Aleluia. Deus está falando sobre a volta dele. Deus está falando sobre a futura, né, Jerusalém, que está lá no céu, né, que o Senhor preparou para nós, e que logo nós iremos para lá. E o reinado começa aqui, né? Então, se nós começarmos aqui, vamos herdar lá. Agora, se nós não começou aqui, como que vai chegar lá? Então, precisamos começar por aqui. Para morar no céu, temos que começar por aqui. Temos que mudar algumas coisas, temos que reconstruir, temos que tirar os entulhos, temos que tirar os atrapalhos, as rachaduras. Aleluia. Então, Deus usa os seus profetas ainda assim na terra, como usou Ezequiel, para falar. Então Deus está restaurando, Deus quer fazer mudança e você precisa deixar Ele entrar. Aleluia, Jesus, porque Ele faz, Ele opera, Ele é. Então aqui achei muito interessante essa mensagem que fala que sim, quer o templo seja tomado em sentido literal ou simbólico. Parece claro que esta é uma visão do reino final e perfeito de Deus, que é o que? Está lá no Apocalipse, né? O reino perfeito de Deus, foi para isso que Jesus veio. Aleluia, para trazer um reino perfeito. Porque esse reino, a qual vários reis reinaram antes de Cristo, aleluia, eram reinos de homens, reinos que Deus permitiu, leis, né? Que Deus permitiu sim, mas todas falharam. Mas a única que não falhou e nem vai falhar é a lei de Deus, né? É o reino eterno. Então, esse reino que o Senhor veio trazer para mim e para você, um reino eterno, um reino que não se acaba, um reino que não se corrompe, um reino que não morre, um reino que não envelhece, é o reino do céu. Aleluia. Esse reino que o Senhor está falando, está usando o profeta Ezequiel para falar com o povo, para falar com você nesta manhã. O Espírito Santo de Deus, aleluia. Ainda 41 diz: um argumento contra a interpretação de que o templo de Ezequiel era um edifício que seria construído nos últimos dias. São os sacrifícios mencionados, 38 e 43. Se este fosse restituídos, então o sacrifício de Cristo não teria sido final. Vários textos no Novo Testamento deixam claro que Cristo foi o sacrifício perfeito e derradeiro. Romanos 6, 10. Hebreus 9, 12. Do 10 ao 18. Nossos pecados foram removidos, nenhum sacrifício adicional é necessário. Na época de Ezequiel, porém, o único tipo de adoração que as pessoas conheciam era aquele que envolvia sacrifícios e cerimônias conforme descrito nos livros de Êxodo e Deuteronômio. Ezequiel tinha que explicar a nova ordem de adoração de um modo que as pessoas entendessem. Nos 9 capítulos seguintes, o templo é mostrado como o centro da vida na nação. Aprendemos que o relacionamento ideal com Deus é aquele em que toda a nossa vida está centrada nele. Amém? Aleluia. Então, quando Deus usa o profeta aqui para falar com o povo, ele está falando que até o livro de Êxodo, né, Deuteronômio, o povo ainda sacrificava, o povo ainda cometia, né, aleluia, vários declínios, matando animais,
oferecendo ali nos montes, mas a partir dali, quando Moisés escreveu a nova tábua dos 10 mandamentos, tudo mudou. Então até ali o povo fazia tudo isso, mas a partir dali não era mais necessário, porque Deus vai enviando os profetas para falar que Jesus viria, que Jesus ia vir, e que não era necessário mais fazer aquilo, porque Deus não estava mais se agradando, né? Então quando Deus fala que não está agradando, é para você mudar. E o povo, muitos ouviram e outros não, mas no livro de Deuteronômio, no livro de Êxodo, fala a respeito da nova lei. Aleluia. Quando Deus usa Moisés para escrever a tábua ali dos 10 mandamentos, dizendo: não terás outro Deus além de mim, não tomarás, aleluia, outros deuses, porque eu sou o teu Deus. Então ali começa uma nova geração, uma nova época, aleluia, uma nova adoração. Todas as coisas são passadas, mas o povo continuou desobedecendo, o povo continuou com as práticas, aleluia, muitos adorou, mas a maioria não, voltaram para trás. Então Deus foi enviando profetas, e depois de Moisés veio outro, né, Josué, e Deus foi enviando profeta, e até hoje o Senhor continua falando comigo, com você. Adorar somente ao Senhor teu Deus, somente a Ele servirá, e amar ao próximo como a ti mesmo. Então não tem necessidade de estar com idolatria, não tem necessidade, porque Deus é o nosso Deus, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso dono. Então adore a Deus, sirva Ele em espírito e em verdade, aleluia. É melhor obedecer do que sacrificar. Fique com essa mensagem nessa manhã, o meu tempo está acabando. Quero agradecer a Deus pela tua vida. Quero pedir mais uma vez para você não desistir dos teus projetos, dos teus sonhos, porque aqui foi um projeto de Deus.